Oi, Beth, tudo bem? Oi, Lu. Oi, Xará, tudo bom? Oi, Emerson. Olá. Boa noite, pessoal. Já te coloco aqui, Lu. Oi, Marcelo, Guilherme. Olá, Bianca. Oi, Lu, a câmera tá ligada, já te Vou chamei. virar aqui. Só vou fechar outra parte da janela aqui que eu tô vendo as luzes lá de baixo da cortina. Lu, será que travou ali? Lu, você tá aí? Oi, Alê. Oi, não tô vendo Cê- você. Tô vendo. vou ajeitar aqui a câmera. Não, eu tô vendo só a bolinha aí. Então, agora a câmera tá virada. Eu tô vendo a parede. Peraí, Oi, peraí. Leca. Leca, a área em cima tá aí também. Ah, agora eu tô te vendo. Tá me vendo? Ajeitei aqui. Tudo bem? Só que você tá. Tudo bom? Você tem que ficar ou mais pra trás ou sobe o celular, porque tua cabeça tá cortada da tua testa. Peraí. Melhorou, Alê? Melhorou, tudo bom? Tudo ótimo. E com você? Tudo bem, prazer, bem-vinda. Prazer é todo meu. Então vamos lá, hoje é dia de bate-papo aqui com a Lu que acabei conhecendo como muita gente aqui no nosso bate-papo no inbox, que ela acabou indicando outra pessoa. Eu falei, mas por que não fazer uma live com você? Ela que vai falar um pouquinho de yoga, mas também ela yoga ou yoga, se depois me corrija. Ela faz natação no mar também, treina com o Samir Barel. Inclusive, a Beth Sicur já está aqui, deu já oi pra gente, Lu, que você deve conhecer. Sim, E, grande amiga do mar. é, e vamos lá. Eu falei, não, vamos falar de yoga e natação, eu acho que tem tudo a ver. Eu gosto muito da yoga também, não sou assídua, mas tem uma amiga minha que é instrutora e é professora de natação, e é professora também, e nada. E ela de vez em quando grava alguns vídeos, principalmente na pandemia, ela gravava, aí eu pegava uns avulsos assim e fazia. Mas um dia eu ainda vou ser assídua da yoga, que é muito bacana. Ah, te convido, Ale, que vale muito a pena mesmo, viu? E até uma curiosidade, né? Tô tagarelando aqui, já vou deixar você falar, mas é uma coisa legal e até para você pensar também, você que também está indo nas competições e Uhum. solta uma ideia lá pro Samir, por exemplo, teve uma prova que a gente fez e essa minha professora, ela foi nadar comigo também, essa minha professora, essa minha amiga, e aí ela fez, como a gente ficou de um dia para o outro, ela fez um aulão para todo mundo, assim, ela falou com a organização da prova, como a gente ficou numa ilha, né? E aí a prova ia ser sair de lá e tal. Aí ela pegou e fez uma aula de yoga para todo mundo, para todos os nadadores, e um dia antes Olha da prova, é só. bem bacana. É, Oh, não, é uma excelente ideia, Lê. é. Tem que ser uma que eu não vá participar, para Não, mas aí eu gente. no dia anterior, você vai fazer a aula no dia anterior e a prova é no Ah, outro dia. É, não, uma excelente ideia, é verdade, é uma excelente é, ideia. Vou levar para frente isso sim, muito legal. é, pode pensar. Mas vamos lá, Lu, fala um pouquinho de você, se apresenta. Bom, primeiramente, Ale, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal De mesmo, né? nada. Porque eu entrei em contato com você, já sigo há bastante tempo, vejo as lives, que eu acho super interessantes. E aí, realmente, né, eu indiquei uma pessoa, né? E aí você sugeriu e eu achei super legal, porque são duas coisas que eu adoro, né? E eu costumo, assim, quando eu gosto, parece que assim, eu quero que todo mundo faça, sabe? Eu quero Sim, eu sei, realmente eu sei. divulgar para contaminar as pessoas para fazerem, né?
E, assim, eu sou formada em yoga, eu comecei a praticar yoga em 2017, então, assim, é até que recente, né? É, e eu comecei a praticar yoga, na verdade, na Kriya Yoga, que é é a yoga mais voltado para meditação. Então, existem algumas técnicas meditativas desse Kriya Yoga, que chama, né? Tá? Que possibilita fazer meditação e proporciona um relaxamento, uma calma e tudo mais, né? E depois eu comecei a me interessar, né, pelo yoga, e aí comecei a fazer o Hatha Yoga. O Hatha Yoga é um tipo de yoga mais tradicional, né? É mais antigo. E aí o Hatha Yoga, ele tem toda a prática, tem as posturas, a meditação, técnicas de respiração. Então, uma aula de Hatha Yoga, ela é bem completa, né? E, e aí eu comecei a me apaixonar por yoga, né? Porque a gente pratica yoga e a gente sente aquela paz, aquela É verdade. calma, né? E assim, eu falei assim, eu quero saber mais de yoga, né? E aí, Ale, assim, vou contar assim brevemente, assim, mas assim, é interessante como uma pessoa inspira a outra, né? Eu que diga aqui. É muito interessante, assim, pessoas que às vezes a gente nem conhece, É. e a gente vê um post, alguma coisa e fala, olha, então assim, como me despertou, né, fazer a formação de yoga? É, eu vi um post de uma colega de trabalho que eu não conhecia, né, não conheço, na verdade, pessoalmente, Aham. só seguia, né, enfim, mas não conheço. E ela fez uma postagem de que ela estava saindo da empresa, que era a mesma empresa que eu trabalhava antes, né? E ela Tá. falou: eu tô saindo da empresa porque eu resolvi fazer um curso de trabalhar, me dedicar para o yoga, né, exclusivamente, e tal. E eu achei aquilo interessante, porque eu sempre tive na minha cabeça assim, eu sempre quis ter um plano B, né? Então, assim, Tá. eu trabalho com comércio exterior, eu trabalho numa indústria farmacêutica, e assim, eu sempre tive isso na minha cabeça assim há muitos anos, né? Eu sempre quis ter um plano B, tipo, se acontecer alguma coisa e eu não seguir mais essa carreira, eu queria ter uma segunda opção, né? Aham. E aí eu vi aquilo, falei assim, nossa, será, né? Eu gosto tanto de yoga, será que não seria uma boa Não é ideia, né? uma, né? Fazer uma formação, né? Mas aí, o yoga, ele é bem interessante, Ale, porque assim, as pessoas, elas fazem, tem vários pensamentos errados, assim, do yoga. E eu tinha também, porque o primeiro Uhum. pensamento que me veio na cabeça foi assim, é, nossa, mas eu não consigo nem colocar a mão no pé, né? Como que eu vou ser uma professora de yoga, né? Foi a Ah, primeira coisa que me veio na cabeça. E aí, a minha irmã já é praticante de yoga, assim, há mais de 20 anos. E aí eu comentei com ela, assim, nossa, Sil, eu tava pensando, assim, em fazer um curso de formação em yoga. O que você acha? Aí ela, nossa, eu também estava pensando nisso. Vamos fazer juntas? Aí, aí começamos a fazer o curso, isso foi em 2019. 2019 fizemos o curso juntas, nos formamos em 2021. Então, já poder, né? Ela já dá aula, eu dei algumas aulas, mas agora me dediquei mais à natação, né? aham. E aí já emendei com o segundo curso, né? Estou fazendo uma segunda formação em Hatha Yoga, porque tem muitos estudos, tem estudo das escrituras, o yoga é muito completo, né? E depois comecei a fazer também um curso de yoga para criança. Eu estou ainda nessa mentoria, tem uma mentoria
da área yoga, que é muito legal, assim, e aí ver a visão do yoga voltado para a criança, né? E, enfim, o yoga entrou assim na minha vida e assim, e aí eu faço eu uso, né, esse yoga para mim e assim na minha vida, né, em Aham. geral e no esporte. Principalmente, esse ano bom, né, eu sou nadadora, amadora, né, assim, adoro nadar no mar, então, a natação eu sempre gostei, e nado desde criança, nunca fui, assim, destaque na natação, né? Apesar de eu amar, eu nunca fui destaque em natação, Sim, você faz por mas você, é igual eu também. A eu, gente faz porque a gente gosta, né? A gente quer nos, a gente vou superar sempre, né? Mas é pra sim, gente, não é pra ficar lá no primeiro lugar. não, não, mesmo porque, Ale, eu nado muito devagar, então mesmo que eu queira, não conseguiria. Mas assim, e esse ano, mais do que nunca, eu usei muito o yoga para natação. Porque esse ano eu fiz a minha primeira ultramaratona. E os ensinamentos do yoga, né, as práticas de yoga e tudo mais, ela assim ajuda muito no mental, né? Então, assim, a cabeça ela fica muito forte, né? Então, assim, para você fazer uma ultramaratona ou algo maior, né, né, no esporte que exige Aham. um mental mais preparado, o yoga é sensacional. Inclusive, eu lembro que eu vi uma live, eu não vou lembrar onde, mas do José Ferreira, quando ele fez Tá. do Leme ao Pontal e de Aham. volta. Sim. Ele fez uma live logo em seguida e ele falou, eu achei muito legal assim a live dele, porque ele falou justamente isso, que ele começou a praticar yoga e ele usou bastante as técnicas de yoga para o preparo dele, né? O que ele Acredito, fez foi né? sensacional, né, Ale? Aham. E- É, eu e- morava lá quando ele fez. eu acho incrível, é o que eu falei, né? Um inspira o outro e assim, a gente vai vendo essas loucuras assim dessas É, pessoas e a gente vai querendo aumentar, né? Então, o legal é isso. Então, assim, o importante é dizer aqui, Ale, é assim, o yoga ele não é um esporte, tá? Ele não é considerado um esporte. sim. Um professor de yoga, ele não precisa, pode ser, mas não precisa ser formado em Profissional de educação educação. física, exatamente. É, a minha amiga é o É, mesmo caso que você, ela também tem o trabalho dela, também se dedica, né, fora do horário comercial a estudar, igual você, e ela, tipo assim, tá dando aula em condomínio, pega esses alunos, igual eu te falei, de vez em quando, então que eu acho que é um uhum, caminho que vocês começam para a segunda é, opção, né? exatamente. Eu estou nesse caminho, eu tenho alguns projetos para 2023, né? Eu já estou arrumando aqui o espaço que eu tenho. E eu quero dar aula para crianças, né? Estou me preparando para isso. Esse ano me preparei estudando. Como eu me dediquei para a ultramaratona esse ano, então, para conciliar trabalho, ultramaratona e dar aula, eu achei muita coisa. Então, É, me dediquei aos treinos da natação e aí o projeto para o ano que vem tá aí. E é isso mesmo, né? A gente vai dando as aulas e é legal, porque assim, o- você ensinar yoga, assim, vai muito além, né? Porque assim, o que eu estava falando do yoga, que assim, ele passa às vezes alguma ideia assim errada, equivocada, né? Errada. porque assim a gente acaba vendo algumas posturas, assim, o que não que seja errado, né? Mas assim a gente vê muitos posts de posturas difíceis, de muita flexibilidade, ou então mais voltado para uma meditação, né? A gente vê lá a pessoa, né, Sempre a mesma posição, né? então, assim, quando a pessoa vê e se nunca praticou, ela vai ter aquela ideia de que
Yoga é Não é muito para mim. difícil, não é para mim, né? E não é nada disso, na verdade, o yoga ele acaba sendo para todos, né? Ele é bem acessível para qualquer idade, para pessoas de mais idade, para pessoas com pouca flexibilidade, porque na verdade, quando você tem pouca flexibilidade, você começa a praticar, que foi o meu caso, você vai ganhando né, a flexibilidade. E se você não consegue fazer uma postura difícil, tem tantas outras posturas no yoga que Aham. tem os mesmos benefícios, né? Então, o yoga, ele é incrível. E, assim, o estudo das escrituras também, ela é muito rica, né? Então, isso que faz a gente se apaixonar, porque, assim, ele aponta para o nosso interior, né? Então, às vezes muitas vezes a gente vê, assim, as pessoas falando, eu já escutei isso várias vezes. Ai, não, yoga não dá, porque eu sou muito agitada. Eu não consigo Também sentar tem e isso. praticar, né? É, o Então que é falam muito da comum. meditação, né? Todo mundo fala isso, Exato. que, não consigo meditar, ficar lá parado. Exato. E aí, quando você né, quando eu escuto isso, né, eu penso, essa pessoa realmente precisa fazer yoga mais do que outras qualquer, porque assim, Exatamente. É, aquela agitação, né, que a pessoa tem, assim, eu sou muito agitada, faço muita coisa ao mesmo tempo. Ok, é o jeito da pessoa, mas assim, a pessoa está confundindo, na verdade, né, o meio que ela tá, né, porque assim, são vários papéis que nós exercemos, né, nós exercemos aham. papel de mãe, ou então profissional, estudante, enfim, de Novo, vários papéis, estudante. né? Que aí acabam exigindo que a gente seja agitado, que a gente, né, faça várias coisas ao mesmo tempo, mas isso não significa que você é agitado. Então, assim, o yoga, ele te ensina isso, né? Ele te ensina a Exatamente. separar o seu eu, né, real, né, aqui que todo, né, o nosso ser, ele é tranquilo, ele é calmo, né? E quando a gente senta para meditar, para praticar, a gente sente isso. Então, depois da prática de yoga, a gente sente aquele gostoso, né? Aquela É verdade. sensação boa. E essa sensação boa é estar com você mesmo, é É aquela verdade. paz que você transmite, né? Então, É. é bem O, legal isso. é. Lu, e assim, eu consegui fazer acho que ano passado também, eu cheguei a ter a oportunidade de conhecer e fazer um curso de Mindfulness, né? Que Uhum. é atenção plena. Na verdade, vocês aprendem isso enquanto estão fazendo o curso de yoga também, é porque assim, na minha visão de leiga, é todo mundo misturado. A parte de meditação entra nessa mesmos princípios que a gente aprende quando faz Mindfulness, né? Então, o mindfulness ele tem técnicas, né, que ensinam a meditar, né? Então, são algumas técnicas que fazem, né, que você aplica para você conseguir fazer a meditação. Aham, No yoga, ele tem uma sequência, né? É lógico, você pode sentar e meditar. Eu faço minha meditação todos os dias, tá? Mas o interessante do yoga é que assim a meditação ela faz parte da prática. faz parte da Então, prática. quando você inicia uma aula de yoga, né? Se você pega um professor que vai te dar toda a sequência, então você vai começar a aula, o professor ele vai te convidar para sentar numa posição confortável, ele vai te convidar para você ficar, né, relaxar, já para ir preparando na sua mente, o seu corpo para desconectar né, Aham. com o seu, né, com o restante. E aí começam as posturas, né, que são chamadas Vou de chamar. asanas, né? São os asanas, que são as posturas. E na própria, na postura, nas posturas que são executadas, já existe um trabalho, uma conexão da postura com a respiração. Então, quando você faz a postura, você já faz em conjunto com a respiração. E isso já vai entrando num estado meditativo.
né? Porque você está coordenando a sua respiração com as posturas. E o professor ele sempre te convida para estar presente, e isso vai te conectando com, né, com essa paz. E depois também, na sequência, tem alguns professores que dão outras técnicas, e aí no final também tem a técnica de relaxamento, né? Que normalmente é o Yoga Nidra, né? Que é o Shavasana, que você relaxa, né? Você deita e o professor normalmente ele te conduz para o relaxamento, ou coloca uma música, ou É, ele muito mesmo já bom. vai conduzindo. Depois tem a técnica, normalmente o professor ele dá uma técnica de respiração, que é o pranayama, né? E essa técnica de respiração você vai fazer e aquilo já vai também te proporcionar um estado meditativo. E no final da aula, aí o professor ele vai convidar você para fazer uma meditação. Então o seu corpo ele já está preparado, o corpo e mente ele já está preparado para isso, né? Então assim, Verdade. fica mais fácil. Então, quando você senta para meditar no final da aula, você não tem nem vontade de sair mais daquela posição, porque você É está num verdade. estado, você já está num É estado verdade. assim bom, Você não quer né? mais sair, exatamente. É isso mesmo, porque assim você já está num estado assim, vamos usar a palavra zen, né? Então, assim, É, não é um esforço você estar lá sentado, porque assim, muitas vezes o que que acontece? Quando a pessoa vai tentar meditar, né? Teve um dia, pegou trânsito, teve um dia difícil no trabalho, e várias coisas aconteceram, brigou com o marido, enfim. E aí, fala assim, não, eu preciso meditar. E aí vai sentar e meditar, e aí fica aquele, né? A mente fica com um monte de informação, e você não consegue se desvincular daqueles pensamentos e você desiste e fala, não, chega, que meditação não é para mim, né? Então, o legal do yoga é isso, que ele te prepara todo, né? Ele faz toda uma preparação para chegar no final você conseguir tranquilamente, sem nenhum esforço, sentar e meditar, né? é. Não, é muito, E isso muito, é muito gostoso. É é muito natural, gostoso. né? É. É Alguém está falando natural. aqui também que é a mesma coisa, não dá vontade de levantar, e eu me recordo muito bem também de algumas aulas que eu acabei e falei, não, não dá para continuar, né? E Exato, exatamente. a minha xará aqui, a Alessandra Cima, que acho que você deve ter ouvido falar, que é uma super ultra maratonista, aí já fez um pouquinho de tudo. Sim, já Ela está ouvi morando, sim. ela tá aqui vendo a gente, ela mora em Dubai, e ela falou que lá nas escolas tem período de meditação e de. O que que ela falou? Tá lá para cima, meditação e. Não sei se é yoga mesmo, a Ali, que você escreveu, tá lá em cima. E é muito bacana, né? E assim, essa questão de meditação, o yoga, essa questão, ela está falando de Dubai, mas tem alguns amigos aqui do Brasil que algumas empresas estão trazendo não necessariamente a yoga, mas a questão do mindfulness para poder dar palestra para o pessoal, para poder já inserir também, porque tem essa loucura toda no mundo corporativo, você trabalha Tem. nele também, e é legal que algumas empresas estão trazendo essa Então, questão mental efetivamente para poder, alguns pode ser, igual você falou, né? Vai olhar e, não, já não é para mim, mas pode ser que outros se encantem e melhore a qualidade de vida sim. da pessoa, né? E assim, trazendo para o esporte, né, Lu? É igual a Alicima falou aqui também, né? Natação zen. Então, não deixa de ser. Eu acho que você deu o exemplo aí do Zé Ferreira. Eu acompanhei ele todo o processo quando ele estava se preparando e ele Uhum. ia numa academia, realmente fazia aula de yoga. Então, a gente está falando aqui de alguém que nadou 72 quilômetros e de volta do Leme ao Pontal. E assim, tem todas as técnicas mentais que ele usa também, mas além de tudo que ele aprendeu, ele fazia aula de yoga, né? Então, Sim. assim, tudo que a gente É vê o na prática, conjunto. que é o conjunto que faz bem. Sim, é um E Lu, outra conjunto. questão.
porque lá em cima também, a minha amiga até já saiu, mas aquela que nada na Bahia, ela falou que um dos organizadores da de prova lá, acho que é Bruno Riela, ela falou que ele normalmente faz, antes da competição, faz um aulão de yoga também para o pessoal, nas organizações que ele, nas provas que Olha ele que organiza. legal, muito legal. E eu vou te falar, assim, antes tanto eu fiz a Swim Bis esse ano e fiz a 14 Bis. Olha, eu não fiz nem 10 minutos de técnica de respiração antes, assim, tipo, bem perto da largada, né? Fiz uma técnica de respiração, Ale, faz muita diferença. Eu não fiz a prática inteira de yoga, só fiz 5 minutos lá de pranayama. Por quê? Porque acaba regulando essa respiração. Porque antes, né, da prova, a gente tá nervoso, né? Lógico, Agitada, né? fica ansiosa. Agitado, né? E isso às vezes pode até atrapalhar, né? Então, é bem legal mesmo, e é uma ótima ideia mesmo, porque faz muita diferença. Para mim, faz É. muita diferença. É, Você e fez os 16 quilômetros fiz da, os da Bisa? 16. Fiz E os aí, 16 da Bisa. então para o pessoal que não está sabendo, a gente está falando aqui com a professora de yoga, mas também com a outra maratonista aquática, a Lu, que fez 16 quilômetros e 24 quilômetros esse ano. E ela está contando para a gente como que essa interligação, né, entre a questão da yoga e da natação pode ser útil para todos nós. Está dando exemplo dela Isso, nas próprias provas que ela fez esse ano. isso mesmo. E assim, e durante a prova, eu vou falar um pouquinho da 14 bis, né? Que foi Tá. agora, né, em novembro, a primeira vez que eu fiz, então tudo desconhecido para mim, né? Eu tive o apoio do Samir, que é excelente, então eu estava bem, né, amparada com os Preparado fisicamente, profissionais, né? a Carol, a Thaís, enfim, todos, né? Faço aula de Pilates também com o Fábio Orrio. Então, assim, não foi só o yoga, né? É o que eu te falei, é Sim, um sim. conjunto, né? Um conjunto. Mas o yoga, como que eu usei o yoga durante a prova, né? Eu lembro que quando eu lembro que o Samir, ele avisou os atletas, né? Assim, no começo da 14 bis, vocês vão ter aquela sensação, assim, de que porque tá com a corrente a favor, vocês vão querer nadar bastante, nadar forte. E aí ele falou, não caia nesse erro, né? Porque mais para frente, porque aí depois você vai ter muito mais Vai natação, você vai faltar. pegar contra, vai faltar energia. Então teve essa advertência né, esse aviso do Samir, que foi super importante. E quando eu estava nadando, a primeira coisa que me veio, a primeira sensação foi essa, né? De aquela euforia. Nossa, que delícia, né? Tô na 14 bis, aquele monte de gente, aquele monte de caiaque, aquela sensação gostosa, né? E aí, assim, e eu nado devagar ali. Então, assim, vou nadar forte para ficar perto dessa galera, né? Para acompanhar. Aí eu lembrei do aviso do Samir. E aí vem também um ensinamento de yoga, que também me veio na cabeça. No yoga, né, eles têm um ensinamento de equanimidade, ou seja, né, você está equânime às situações, né? Então, assim, nem euforia, nem depressão, né? Então, você ter aquele equilíbrio, né? Então, me veio esse pensamento também. Eu falei assim, não, eu estou muito eufórica, eu estou muito, né? Estou muito feliz de Uhum, estar aqui, uhum. mas calma, vai com calma. Então veio veio na minha cabeça, né? O Que o conselho Samir do disse. Samir, né? E me veio, né? Tipo, né? Vamos ser equânime, né? Não vamos, né? Chega de euforia e nadei ali tranquilamente, como eu costumo sempre nadar. E depois, mais para frente,
aí começa os perrengues, né? Porque nem tudo é só alegria, né? É. Então, chegou um certo ponto da prova, que eu acho que foi lá no 19º quilômetro, alguma coisa assim. Eu comecei a sentir dores abdominais, assim, né? Tipo dor de barriga mesmo. Aham. E aí aquilo começou a me incomodar muito. Começou a me incomodar e, e aí, aí também vem um ensinamento no yoga também, porque assim, você ter aquela sabedoria de que vai passar, né? Você vive, mas assim, não pega aquilo para você, né? Assim, você conseguir separar, sabe, a situação que você está passando com que é, né, a situação com que você é exatamente. Seria Então, um pouco mais de fundo traz que fala, não, reconheça a dor, olha para ela igual criança mimada, né? Você olha para ela e é, fala, ó, tá bom, tô vendo que você tá reclamando aí, já te enxerguei, mas agora eu não posso tratar de você. E aí você se concentra de novo, é um pouco isso, não é? perfeito, Ale, é exatamente isso, né? É você ser um observador. Essa seria a palavra Aham. certa, né? Então, você ser um observador da situação, como se você tivesse, né, olhando de fora e saber lidar com a situação. Então, assim, porque no desespero, né, você está sentindo dor, você está nadando, não consegue bater a perna direito porque você está com dor. Então, assim, e aí, o que que eu faço? Então, assim, buscar alternativas. Aí mudei toda a minha hidratação, tudo que eu tinha colocado lá, não tomei nem metade, porque Uhum. eu vi que não estava me fazendo bem. E aí eu comecei a tomar só, eu tinha levado bastante água de coco, né? Aí eu falei pro meu apoio, o Rodrigo, que foi super legal, e aí eu falei para ele, e falei assim, ó, agora só me dá água de coco, que eu não tô muito legal. E aí fui tomando só água de coco, pulei algumas hidratações e, e passou, passou. Ou seja, Muito legal. é exatamente aquilo, né? Não ia durar para sempre, acabou Aham. passando, né? Então, assim, manter né, manter o controle nos momentos de desespero, né? E assim, porque vai passar, né? Não vai ficar para a vida toda aquilo, né? E tanto é que passou e deu certo e consegui, cheguei, consegui ver a ponte, a famosa ponte, E e deu gostou, no tudo final das certo. contas, você fez uma prova bacana, você gostou do teu desempenho. Olha, Ale, a minha preocupação na 14 bis, eu não tenho vergonha de falar, porque assim, eu até falei quando eu falei pro Samir, eu falei assim, Samir, eu não sei se eu completo em 10 horas. A minha preocupação era essa. Então, Era tempo limite? fazia contas, assim, para ver se eu ia conseguir chegar em 10 horas por causa do meu nado, que é lento, né? Você fechou em Então, quanto tempo? eu fechei em 8 horas e 28, alguma coisa assim. Não foi um tempo uau, né? Porque se você comparar com os demais, né, não foi nada assim, mas Você assim, mas fez a para mim prova foi para uau, você, porque é a tua, para mim mas é a tua prova, né? Para mim foi sensacional, porque assim, o que que acontece? Eu fazia, mesmo durante a prova, eu fazia algumas contas. Eu não tinha visto a ponte ainda, e aí e faltavam 3 horas, né? Aí eu falei, meu Deus, né? Porque quando vê a ponte ainda faltam uns 3 quilômetros. Aí começava a fazer as contas, né? Tipo, será que vai dar tempo? Então, a minha, né? Muitas pessoas vão e querem, né? Tempo, assim, o meu objetivo era realmente chegar, né? E eu Sim, cheguei e completar, para mas mim tava ótimo, isso assim. aí. É, e o que mais que eu usei no yoga, né? O mantra.
eu comecei sabe, a entoar mantra mentalmente, né? Então, nadava, entoava o mantra, né? Então, assim, e isso e o mantra também, né, que faz parte da prática de yoga, ele também te traz A um calma, né? estado de espírito exatamente meditativo. Então, no yoga tem alguns, tanto é que muita gente confunde, até acha que yoga é religião, né? Muitas É, pessoas exato. acham, e não tem nada a ver com Nada a religião, ver. tá? Já falo porque não tem. Só que o que que acontece? Por que que às vezes as pessoas confundem? Até eu posto muito, né? Alguns arquétipos, né? Que eles representam algumas forças, né? E são forças interiores nossas até, né? Então, assim, eu gosto muito do Ganesha. E o Ganesha, ele representa para retirar, né, os obstáculos, né, da nossa frente. Então, eu fui a 14 bis um bom tempo lá, tipo, né, pedindo para o Ganesha. Fui lá, né, entoando o mantra para Ganesha. E aquilo vai te dando uma paz e vai retirando os obstáculos de fato, porque eu estou entoando, porque essa força está dentro de mim, na verdade, né? Quem retira os obstáculos sou eu, é o Ganesha que habita em mim. Então, assim, tem todo, né, essa história por trás, né? Então, assim, é muito bonito, assim, né? Então, tem muita coisa bonita, assim, no yoga e que, né, falando de esporte, eu uso bastante. Nossa, eu uso, assim, bastante nesse sentido mesmo, assim, de... O interessante, ali, você falou de meditação, né? Antes de começar a praticar yoga, eu falei para minha irmã, falei assim, eu queria tanto aprender a meditar, né? Mas não sabia, não tinha nem ideia de como fazia. Eu não sabia nem, tipo, só sentar, o que que tem que fazer, né? Eu perguntei para ela. Eu também só sei falar um pouco porque eu fiz esse curso aí também com uma pessoa que eu entrevistei, conheci na live. Aí fiz o curso dela, a gente montou até organizei um curso para ela. E aí, por causa disso, e aí hoje, de vez em quando, não estou ainda assídua, não, mas ainda vai naquela urgência, né? Pô, tô muito agitado, não sei o que, preciso acalmar. Aí pego aqueles headspace que tem também, já acho que vou pagar o meditação no celular para poder alguém me conduzir, mas eu sinto falta. Eu ainda não me Faz. organizei para isso, mas hoje é muito na urgência, mas eu realmente já percebi na carne que é necessário também. É Muito bom. necessário e é gostoso, né? Quando a gente É cria esse gostoso. hábito, é É, bem legal. E assim, e na verdade, quanto mais a gente precisa, mais a gente se afasta, né? Porque quando você está assim, às vezes numa situação mais complicada, mas assim, mais você afasta daquilo que você precisa, né? E aí, né, falando da meditação, que eu não tinha ideia de como o que que é? começar, a minha irmã me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, Lu, eu já nadava, né? Ela falou assim, Lu, você já medita? Eu, né, não entendi. Ela falou assim, você medita na natação. É verdade. E a pura verdade, Ale, eu não sei se todos são assim, mas eu acho que sim. Eu acho que na corrida, todos os esportes, na É verdade. verdade. Quando eu tô nadando, e isso eu já, desde mesmo antes de fazer a meditação, eu enfio a cabeça dentro da água, eu esqueço de tudo o resto, né? Eu não fico ali pensando nos problemas da vida. Eu realmente me dedico a respiração, começo a fazer a contagem lá das braçadas, como que tá, ainda mais agora que eu fiz a biomecânica com a Thaís também, aí eu sei tudo que está errado nos movimentos. Então, agora, então, aí presta atenção na Mais puxada, como que consciência tá aí. na perna.
Então, assim, não tem espaço para ficar pensando no trabalho, nos problemas do trabalho, ou nos problemas de casa, ou que tem que ir no mercado, ou qualquer coisa assim. Então, assim, não tem espaço para isso, né? Por quê? Porque eu estou dedicada Focada. àquela atividade. E a meditação, ela é, ela é isso, né? Ela É, é você, na verdade, assim, ela vai te afastar, né? Assim, você não vai parar de pensar, porque o nosso, né? A nossa mente ela está em atividade o tempo todo. Então, falar que você não vai parar de pensar, você não vai. Só que você vai focar sua mente em outras, né, outras coisas. Vai focar numa respiração, você vai, né, a pessoa que está te conduzindo, né, vai te levar para uma, às vezes, para alguma situação na natureza. Então, assim, e a natação, principalmente no mar, eu principalmente no acho mais, assim, para complementar. nossa, É, no mar é uma coisa assim, eu sinceramente, eu não consigo nem explicar assim a sensação que é nadar no mar, né? Que é aquele contato com a é, água, você respira, você vê aquela natureza toda, você naquela imensidão daquele, né, do oceano, né? Você acaba sendo parte da natureza, né? Quando você está nadando exatamente. no mar, na represa, você é parte da natureza, você está ali, introduzido na natureza, né? E o yoga é isso, é realmente, é a união, o yoga é a união, né? É a conexão de você com a natureza, com todos. E na natação é exatamente isso que a gente faz, a gente está ali conectado com a natureza, né? E é uma coisa só. É o mar, você, a respiração e Exato. só, né? Então, assim, por isso que eu acho que tem muito a ver, sabe? Tem muita ligação. E Sim. apesar de eu também não praticar corrida, eu queria correr, mas assim, vamos ver se, vamos ver se dá. Eu queria fazer um aquatlon, quem sabe o ano que vem. Ah, bacana. Para começar a correr um pouquinho. Mas na corrida, o pouquinho que eu corri, né, é a mesma coisa, né? Porque assim, na corrida também você tá ali, né, na respiração. E assim, eu acho que até eu vejo muitos corredores com fone, né? Eu assim, sugeriria, né, assim, tenta uma vez ir sem o fone e prestar atenção na sua respiração, né? Prestar atenção nos movimentos do seu corpo, né? De, de todo o movimento, de Você toda, né? sente. Todo o movimento da respiração. E isso é meditação, né? Então a meditação não é só você sentar e meditar, né? E sentar na postura meditativa e meditar. É também, mas a meditação ela pode ser através de uma corrida, através de uma prática de Ativa, né? A meditação natação, ativa que falam, ativa, né? exatamente, no yoga, na prática de yoga, fazendo as posturas, né? Os asanas, você está no estado meditativo, porque você está ali presente, né? Observando o seu corpo, né, o movimento do seu corpo, a sua respiração. A respiração é um grande aliado, assim. Eu Ó, acho que a Lu, respiração é um grande segredo. passar alguns recadinhos que a galera deixou para você. A Jaqueline, muito bom te ouvir. Ai, A que Bianca legal. aqui. Foi demais ver ela chegando, foi um alívio. Acho que foi na 14 bis, né? A Fabiana aqui Sim. também. Que interessante ouvir como aplicar os conhecimentos de yoga na prática. A Gebera, não sei, para É quem meu não é do filho. para quem não é do mundo natação, 24K é loucura, então, ó, parabéns para a mamãe, né? E a Vanessa Spinelli aqui, ó, falou que foi quando estava começando falando do início, né, que você lembrou do Samir e tal, né? Ela colocou assim, foi mesmo, antes da largada da 14 bis, eu, a ansiosa, fui tudo acelerada, catar a Lu. De repente, a visão dela lá no eu dela, achou lindo aquilo. Ah, que legal. Eu não tinha nem sabia que ela tinha visto. É,
A Vanessa foi minha companheira aí Ah, é? né, dessa loucura aí da 14 bis. Nós duas decidimos meio que juntas, assim, de fazer. Ah, bacana. E Lu, complementando com algumas coisas que eu aprendi por aqui também, conversando, né, com psicólogos do esporte, ou até com o Zé Ferreira, que tem a parte do treinamento mental também. É, e algumas coisas que eu acabei aplicando em mim também, né? Eu fiz a Bisa em revezamento e foi logo depois que o Zé tinha feito a prova. E assim, como eu venho conversando com muita gente aqui, né, igual você, ultramaratonista e tal, eu nunca tinha feito mais de 13. E por mais que eu fiz uma prova que era revezamento, foi o dia inteiro no barco, pulando, voltando pro barco, pulando, voltando pro barco. Foi quantas horas de prova? Acho que mais de. Nem lembro agora, mas sei que já nadei uns 20 quilômetros resumindo a história, né? Entre sobe no barco e desce no barco. Mas tinha hora assim também que quando começava a me revoltar, eu lembrava de vocês que eu já conversei, vocês que falam das técnicas, vocês que já fizeram, falaram da meditação, eu já tinha feito o curso do Mindfulness, e depois que passa aquela loucura, né, de cabeça não consegue parar de pensar, se a gente começar realmente a entrar dentro da gente, igual você falou, a gente vai se acalmando, e aí vai se Vai. equilibrando, e aí eu lembrava também do que o Zé falava, do que o outro falava. Falei, pô, se ele fez tudo isso, eu vou reclamar de fazer alguma coisa aqui, depois eu vou voltar pro barco. Então, tipo assim, tem toda essa questão da inspiração, mas também lembrando de algumas coisas que eles falaram, né? Que eles aplicaram, que de repente eu não tenho a didática toda, porque ainda não está realmente no meu dia a dia, mas o pouquinho que eu lembrava e tentava fazer. Nossa, foi muito bom. Essa coisa do estar presente também, igual você comentou no meio da natureza. Pô, eu teve uma hora que eu comecei a reclamar que eu ia cair no escuro, mas eu via assim o sol indo embora de um lado, olhava para trás e via a lua aparecendo. Eu falei, ah, Nossa. aí eu já entrava, né? Tanto que essa foto está mais de um ano aqui no meu celular, porque lembra desse momento, sabe? Então, assim, é muito lindo quando você consegue realmente estar presente e perceber isso, e foi a minha percepção e o que me acalmou também naquele momento. Então, é super válido e a gente tem que ir aplicando, né? Assim como eu aos poucos estou pegando um pouquinho do que você. Para ver, né, Lu? Cada um tem que ver o que encaixa melhor. De repente, a pessoa fazer realmente um treinamento mais de fundos, o outro ter um coach igual o Zé e tantos outros aí que tem para trabalho mental. Ou de repente você ser uma praticante de yoga e isso você consegue trazer para dentro do teu esporte, igual você está colocando aqui, que sim, é possível. Então, eu acho que tem várias coisas e é o que eu busco trazer aqui para o pessoal para entender, né? Para ver que se pode ajudar no seu dia a dia. Então, a Lu está dando exemplo prático dela aqui. Ela, como professora, tem todos os conhecimentos, mas ela, como nadadora, está usando realmente, né? Aplicando esses conhecimentos de yoga e ela que acabou de fazer aí 16 e 24 quilômetros com os ensinamentos dela mesma para ela mesma. Então, muito legal isso. É legal mesmo. E você tem toda a razão ali. Assim, cada um vai se encaixar, né, numa prática, né? Às vezes só uma prática de pranayama, que é uma respiração, uma técnica de respiração, já seja o suficiente, uma técnica de Exato. mindfulness, né, seja o suficiente. Então, assim, agora, uma coisa eu acho que realmente é muito importante, assim, trabalhar o mental, eu acho que é, assim, essencial, né? De uma maneira ou de outra, né? Exatamente. Porque é o que você falou, chega uma hora, eu não sei, assim, eu não tenho, não tinha experiência nenhuma, né, de competições, né, assim, longas, né, de nado longo. E aí, o que eu percebi foi exatamente isso, depois de um determinado tempo nadando, é mais cabeça do que físico. É, Porque o sabe? físico a gente já preparou, né? A gente fez Exatamente. musculação, a gente está preparado para o físico, então assim, o nosso corpo aguenta. Só que assim, se a cabeça não tiver boa, se a cabeça não tiver preparada, é muito fácil realmente
você De cair na se armadilha, boicotar. né, de que você não consegue, porque Exatamente. é, vem muita coisa na cabeça, né? Vem Vem. uma dor, vem aquela O que eu sensação estou que você fazendo aqui? vem essa sensação, vem uma hora de você fala assim, nossa, eu já estou aqui há 4 horas, né? Nossa, ainda falta metade, né? É. Então, assim, vem tudo isso na cabeça. Então, assim, e aí até você falou que viu a paisagem, né? É, na sua Suembisa, aquele lugar é maravilhoso, né, Alê? Sim. Assim, gente, É. que aquilo foi assim uma experiência que eu quero voltar um dia para lá e Uhum. fazer de novo. Uma experiência assim sensacional. E a Suembisa, o dia ele estava nublado, o dia que eu fiz. Mas o que eu tenho na minha cabeça, assim, eram vários pássaros, eles sobrevoavam assim sobre mim, assim. É. Menina, eu vi aquilo, eu falava assim, gente, que coisa mais linda, né? Aí a cabeça da gente já começa a viajar, né? Porque aí você tá ali, né? Tá lá horas nadando e a gente já começa a Uhum. pensar. Aí eu pensei, devem ser vários anjinhos me protegendo aqui, né? Aqueles Mas pássaros. é esse artifício que a gente tem que. Porque se não fosse isso, você podia pensar, bolsa, tem esse monte de passo, será que tem algum peixe que eles estão olhando aqui que quer mergulhar para pegar? Então, que bom que você lembrou do anjinho, não lembrou disso, né? Que você ia se É, boicotar sem querer. exatamente. Com Mas é certeza isso. eram os peixes, né? Mas não Mas importa, você conseguiu na, ressignificar. na minha cabeça eu coloquei isso, né? E assim, e eu respirava, via aqueles pássaros, sabe, me transmitia paz, né? É. Então, assim, é cabeça, né? Então, na Suimbisa também chegou uma hora que bateu aquele cansaço. E o Samir, assim, ele é muito sábio, assim, né? Ele tem anos de experiência. E ele entrou para nadar comigo, parece que na hora exata que eu Mais precisava, sabe, crítico. Ale? Então ele entrou naquela hora que, tipo, me veio toda a energia de volta e pronto, assim, já tava já tinha certeza Vai que eu dar ia certo. chegar. Ó, e a Então, assim, a Vanessa, só um cabeça pouquinho. Ó, a Vanessa falou aqui, ó, eu decidi fazer 14 bis enquanto acompanhava a Lu nadando nos 16K, porque eu fiquei impressionada com o controle mental dela, de nadar sem ansiedade de chegar, nadar com a mente dominando o corpo mesmo. ai, que legal. Ela falou isso para mim mesmo. E é aquilo que a gente falou, né? A gente, assim, um inspira o outro. Assim, eu vou ser bem sincera, Ale, eu, assim, para mim, assim, falar que eu inspiro alguém na natação, para mim, é assim, eu acho até estranho, assim, porque, assim, o meu nado é lento, eu não, sabe, não sou um Mas eu acho que exemplo, a assim. questão não é velocidade, não é? É bem isso que você É, está trazendo aqui para a gente. A gente ter a disciplina, ter a motivação, igual a Mônica Arruda, que acabou de falar também que você que é tua fã, que é exemplo de motivação e disciplina, e a gente conseguir mostrar que independente do nosso pace, da nossa velocidade, a gente consegue, né? Se consegue. fizer, lógico, tem todo o preparo mental, físico, e agora tá surgindo muito isso, né, da questão mental. Até a Cris está perguntando aqui, ó, Lu, o preparo mental começa na decisão de fazer uma outra maratona, não acha? Começa aí. E aí entrou o papel do treinador. Sim. Porque assim, a 14 bis faz muito, assim, muito tempo que eu tenho vontade de fazer. Ah, E é? eu, e eu nunca, assim, me senti preparada, né, para mentalmente mesmo, né? Assim, nunca me Aham. senti capaz de fazer a 14 bis. E esse ano eu também achei, eu não ia fazer esse ano. Então eu falei assim, vou fazer a Suembisa, que são 16, e o ano que vem, aí eu treino, e o ano que vem eu faço 14 Bem, bis. faz e faz. E aí entrou o treinador, né? E o Samir, eu falei já para ele que assim, ele parece psicólogo, né? Ele tem as palavras certas nas horas certas. Então, e aí o Samir, ele falou assim,
Ele falou desse jeito, Ale. Eu falei para ele, lá no barco da Suimbisa. Eu falei assim, Samir, eu não sei se rola por causa das 10 horas, não sei se eu consigo fazer nessas 10 horas. Aí ele falou para mim assim, Ale, Lu, o, o máximo que pode acontecer, dá 10 horas, vão te tirar, você vai subir no barco e pronto. Não vai tirar o seu mérito de ter nadado 10 horas, por 10 horas. Aham. E é verdade, né, Ale? A gente tem É, aquela é, coisa, ai, vai subir no é. barco, ai, Se né? Como se fosse desqualificada, porque, um. É, e não tem nada disso, né? Então, assim, foi um ensinamento que eu peguei, né, com o Samir, que eu tinha essa coisa na cabeça. Ai, vai subir no barco. Tudo bem, e daí, né? Qual que é o problema, né? Assim, nadei por não sei quanto tempo, fiz o meu melhor. Se tiver que subir, sobe, pronto, acabou e tenta na outra vez, né? somos todos Então, capazes, como ele diz, e como a Vanessa lembrou aqui, né? A frase dele aí, que somos realmente todos é uma que capazes. inspira. E- Ah, Exatamente. Então, assim, eu acho que, né, respondendo, é bem isso mesmo. Eu acho que o mental já começa na decisão de fazer, né? Então, exatamente. vou fazer. É porque você já preparou seu mental para isso. E aí, a hora que você decidiu, vou fazer, aí já fica mais fácil, porque aí você tem que fazer tudo o que você tem que fazer todos os treinos, tem que fortalecer, cuidar do mental, enfim, fazer tudo e chegar lá no dia dar o seu melhor. E É. dar certo, né? E dar Deu certo, certo. né, Lu? Deu certo, ainda bem. É. Ô, Lu, só também lembrando que você falou da corrida, a corrida eu corro, né? Eu corro Ah, que maratona também. legal. E aí é bem isso que você falou, né? Eu acho assim, eu não sei como seria para quem é velocista, né? Seja na corrida ou seja na natação, porque eu acho que nem dá tempo, né? De entrar, você tem que focar e vai, mas assim, essa questão de realmente você se, se encontrar, né? E você com seus pensamentos e ter esse tempo realmente uma meditação ativa, eu acho que para os velocistas é mais complicado. Mas enquanto fundista, eu fiz a maratona do Rio esse ano, depois de 3 anos sem correr, e eu até chamei numa live um psicoterapeuta e um médico que é nadador também, para eles me ajudarem a solucionar algumas questões justamente que eu tive. Falei, nossa, mas por que? Lógico, aconteceu muita coisa esse ano, em família, de saúde e tal, mas aí eu fui perguntando para eles e ele falou exatamente o psicoterapeuta que você acabou trazendo aqui. É o momento que você está com você. Quando tudo começa, quando você realmente entra, e realmente ao entrar em flow, né, que é científico isso, quando você se concentra, quando você está lá fluindo, quando você está realmente no momento presente, olhando você, o resto meio que desaparece e você acaba tendo sentimentos internos que até de alegria, tristeza, depende do teu momento, porque aquilo lá emerge. E eu falei para ele, falei, nossa, teve, como foi muito conturbado esse ano para mim, chegou nos primeiros momentos, assim, nos primeiros 5 quilômetros, eu comecei meio que ficar emocionada, meio querendo chorar, daí eu falava para mim, Alessandra, não faz isso, você não vai conseguir respirar, você não vai conseguir, você vai boicotar a tua prova inteira. Mas por que que eu já estava sentindo assim? Porque eu estava começando a me acalmar, em outro sentido, né? Acalmar a mente. É aqueles pensamentos todos da atribulação do ano vem vindo, você começa a ficar desesperada até acalmar de novo. E é impressionante, assim, e eu fiquei muito emocionada mesmo, assim, sabe? Com a minha prova, porque eu falei, não, não é porque só eu vou ter que correr, não é isso. Aí ele me explicando, e a gente fazendo a terapia na live aqui também, ele falou, ó, é o único momento que você está com você, né? E é a mesma coisa que você Exatamente. falando da ultramaratona, você está com você lá, então você achou os pássaros lá e deu sentido para ele. Eu, quando nadei à noite, achei o negocinho brilhando, meu parceiro, quando pulou na água, para tirar da minha mente que eu ia nadar à noite, que eu falei para ele que eu não queria. Ele falou: olha os pirim-pim-pim aí na água, parecia que você estava empurrando realmente purpurina, sabe?
e eu fiquei concentrada naquilo, não fiquei pensando em nada que pudesse ter embaixo de mim. Então, Então, tem que criar muito esses legal. artifícios. Agora, nadar à noite é legal, hein, Ale? Isso daí é uma vontade que eu tenho também. O próximo desafio. Ó, outra dica da Vanessa tua para ela, outro ensinamento teu para ela, não se cobre tanto. É verdade, é verdade. A Van, eu sempre falo isso para ela mesmo, porque a Vanessa, eu admiro muito. Ela nada super bem, Ale, e ela é super, nada super rápido, super bem, super focada, super disciplinada. Mas ela se cobra muito, e eu falo para ela, não precisa se cobrar tanto, né? A gente não vive disso, né, Ale? Assim, nós temos essa vantagem, assim, de que a gente, é lógico, né? Assim, é, cada um vai dar o seu melhor, nós temos as nossas, né, nossas metas pessoais, né? Assim, Sim, sim, até eu que nado mais devagar, eu tenho as metas, né, para as provas, eu quero fazer em tanto tempo. É lógico que a gente quer evoluir, mas sim. assim, a gente não pode se cobrar tanto, né? Nós, assim, que não, né, Só amadores, nadando para porque assim. participar. Assim, para muitos, né, lógico, tem os, né, que nem são profissionais, mas tem os nadadores que Sim, vão para puxa a mesa, competir brisa, mesmo, bota né? o gel, Thiago Rebolo, É, cara, na sua. então não vai falar pro Thiago Rebolo, por exemplo, que o importante é competir, porque não é, né? Então, mas assim, o que não pode é levar isso tão. Eu vejo assim, né? Que não pode levar isso tão a sério a ponto de te fazer mal, né? Então, eu Fazer acho que mal, isso também é um exatamente. trabalho mental, né? É, A natação, o exercício físico, ele tem que ser uma coisa prazerosa, tem que fazer exatamente. bem pra gente, né? É, Então, a partir do momento que aquilo começa a te fazer mal, né? Então tem que tem que balancear aí para ver. repensar. Tem que ver aí o que, que tem que mudar, né? Para poder Exatamente. balancear e ficar um negócio bom, né? Gostoso de fazer, né? Que faça bem para a saúde, né? E Exatamente. a natação, para mim, eu não vejo nenhum outro esporte assim, para mim, né? Que me completa tanto, assim. A natação, eu comecei, na verdade, eu nado faz tempo, mas assim, eu voltei a nadar em 2013 por causa de uma dor na coluna, né? Tava com uma protrusão na L5. E aí o médico falou: olha, ou faz pilates ou faz natação, mas você tem que fazer alguma coisa. E aí eu voltei a nadar. E comecei a nadar. E aí não parei mais. E aí, quando eu descobri as águas abertas, que eu nem sabia que existia águas Ah, abertas. é? Aí também, de novo, sempre tem alguém, né, que joga uma É, sementinha isso é lá. verdade. E teve uma amiga do trabalho que nadava muito, assim. Ela era estilo Vanessa, assim, Aham. competia, nadava super bem. E ela falou para mim assim: Lu, por que você não faz uma competição no mar? Eu não conseguia nem atravessar a piscina, Lê. Eu não fazia nem. Assim, na verdade, eu atravessava a piscina com muito esforço, assim, os 25 lá. Aí eu falei assim, mas como, né? Como que é isso? Aí ela falou assim: ah, tem várias provas no mar e tal. Aí ela falou. E assim, né? Aquilo ficou na minha cabeça, né? Plantou a sementinha. E isso foi em 2013, 2014, quando eu voltei a nadar. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e em 2016 eu falei assim, ah, não, vou fazer uma prova. Só que eu não tinha noção nenhuma, não treinava, não tinha nenhum, né, técnico, nenhum professor. As academias que eu fazia, os professores nem sabiam direito, não Sabia, sabiam nem da instrução, é assim. muito Ah, específico, né? A gente está no mundo, vê que tem muita informação, mas ao mesmo tempo é um nicho, né? Você tem que saber quem são aquelas é, pessoas. e saber quem procurar, né? E aí eu fiz a primeira prova, eu fiz aí em 2016, eu fiz a Fuga das Ilhas, que não era Uhum. para mim na primeira prova, porque a Fuga das Ilhas ela tem 1.500, 1.800, né? Eu fiz uma vez só a Fuga das Ilhas.
E realmente aquela prova não é Não é, iniciante, não. não é para iniciante, assim. E eu fui, né? E assim, a coitada da minha filha, que até que ela falou que foi uma emoção quando eu cheguei na 14 bis, eu lembro até hoje dela esperando eu chegar, porque eu fui a última, ou a penúltima, que eu lembro que tinha uma menina atrás de mim. Mas eu demorei muito para chegar, demorei muito para chegar. E aí eu lembro que, tadinha, ela toda aflita, porque todo mundo já tinha chegado, já tava, sabe, todo mundo já. E ela assim, procurando, assim, sabe, no mar, porque você não vê nada, né? E aí me apaixonei, né? Falei assim, ah, se eu cheguei nessa, agora eu vou, né? E não fazia yoga na época, e mesmo assim o meu mental ainda É, funcionou, eu consegui chegar, né? viu? Então o yoga veio meio que para acrescentar aí e ajudar nisso tudo, nesse processo É. todo, né? E só para arredondar também o que você falou, você vê, eu também nado desde criança, eu já participava de competição, eu me criei em Curitiba, então naquela época era Santa Catarina que a gente ia para as provas, tinha um circuito, e inclusive do Marcos Pinheiro, que hoje ele faz a travessias pelo mundo, quem quiser fazer travessia aí pelo mundo, né, ele vai para Marrocos, vai para tudo quanto é lugar aí, levando o pessoal para nadar. Mas na época ele fazia um circuito em Santa Catarina. E era de outubro a março, então assim, a escola que eu nadava, alugava um ônibus, e sempre ia, então era uma festa, né? Era final de semana, assim, conhecendo várias praias de Santa Catarina, porque cada mês era num pra praia. E aí ficou naquela lá, muito naquele mundinho. Na verdade, eu conheci essa galera toda, vocês todos de ultramaratonistas, agora, lógico, eu acabei conhecendo mais gente, e um vai indicando o outro, mas até de saber que tem os percursos de 10, de 16, as ultras mesmo, foi também 2020, pra você ver. Né? Eu também, esse é o meu lado empreendedor meu, além de atleta aqui, agora com o Movimento Esporte Conecta. Eu também sempre fui do mundo empresarial. E, e assim, é impressionante como tem informação, como tem gente fazendo isso, mas realmente a gente está inserido agora, porque nós nos inserimos, mas se você for procurar em academia, né, que dá aula de natação normal, até os professores de educação física que são de natação e academia, eles não têm noção. É muito engraçado isso. É É, realmente nichado, o pessoal tem que saber para poder procurar. Então, alguns nomes acabam se destacando, mas eu também não conheci o Samir. Eu também, nada desde criança, desde dos 20, participo em prova no mar, mas era aquela coisa do tradicional, era 2, 3, 4, o máximo que eu tinha feito era 4,5. A primeira vez que eu fiz prova maior, eu já estava morando no Rio, treinando no mar, no meio das pessoas, que daí é isso daí que você vai falando. Ah, uma pessoa fez, você ouviu, você viu aquela pulguinha atrás da orelha, você pergunta para o técnico, você acha que você não é capaz, ele fala que você pode, aí você vai pensando, e acaba, né, a gente nessa vai crescendo, é isso mesmo. É muito ah, parecido essas histórias. e é muito bom, né? Assim, e é o que você falou, acompanhar essas pessoas. Ah, é muito legal, porque assim, inspira, né, Ali? Inspira Assim, mesmo. tem umas pessoas que você olha e fala assim, não, meu Deus, né? O Samir é mesmo, é um também, né? Que você olha assim e fala assim, meu Deus, aquele 100 quilômetros, né? Ele fez. 100 quilômetros que ele fez em Aí você 3 dias. olha, e chega no final lá da 14 bis, né? Que foi o último, foi a 14 bis, e ainda bateu o recorde. Você fala assim, gente, essa pessoa não existe, né? Você fala, essa É, pessoa não existe. O José Ferreira também, aquele Leme ao Pontal. Só de ir, né? Eu já acho assim uma coisa assim surreal, né? Porque as condições não são fáceis ali, né? Agora, ele foi e voltou, aí você olha aquilo e fala assim, meu pai do céu, a tem que volta da Ilha aproveitar Grande também é uma prova, né? Falar nisso, o Glauco o tentou, não Glauco. conseguiu, mas o Arthur Pedrosa já fez, 82,5, ele já fez, não pela Bisa, mas ele fez já a volta da Ilha Grande. E o Glauco Rangel estava em live com ele agora na terça, ele já falou que janeiro está marcado para ele tentar dar a volta de novo.
né? E o Glauco, eu acompanhei nessa que ele chegou até 70 e pouco, não foi? Assim, ele Foi o quase que a gente chegou, falou. né? Chegou até 72, só que na época ainda era 85, né? A metragem que a Bisa estava divulgando. E 85, 86, eu sei que agora é menor, né? 76. Ele até falou nessa live que a gente teve na terça-feira, ele falou, pô, se eu soubesse, né, que a volta era 76, eu ia quase desmaiado mesmo para acabar os quatro, era mais uma hora nadando e terminava, porque ele parou com 72. Ele falou que sentiu muito enjoo, ficou muito mal, aí realmente não deu e ele parou. Tava ele e o médico dele nessa live, até tá lá no YouTube. E Ah, eu vou mas olhar lá. ele vai treinar, ele vai tentar em janeiro de novo. Ah, gente, eu acho. Não, eu, assim, quando eu acompanhei, eu já achei assim surreal, porque eu falei assim, meu Deus, ele nadou 70 e poucos quilômetros, assim. Que ser, né? Assim, que ser humano normal faz isso, né? É algo assim, surreal. Então, essas pessoas todas, e assim, né, voltando para o seu trabalho, Ale, assim, é muito legal, assim, né? É, Obrigada. é muito legal porque assim são diferentes, né, áreas, né, assim, e que possibilita a gente conhecer um pouquinho mais de cada, né, de cada esporte, porque assim eu estou no mundo da natação, então assim sigo, né, toda essa galera aí que me inspira. E assim, e os outros esportes a gente acaba não tendo muito conhecimento, né? Assim, muito superficial. E às vezes a gente até acaba criando de uma imagem diferente, né? Por É, falta de conhecimento é mesmo, né? verdade. Aquele da canoagem, né, que você Canoagem, fez. canoa Muito havaiana. bacana aquele projeto, né, com os meninos. Então, assim, são coisas assim que eu conhecia zero, né? 0%. Então, assim, são coisas bacanas que faz assim, né? Expandir o Enriquece, né, conhecimento, Lu? expandir o conhecimento, né? E o yoga, eu achei legal quando você sugeriu a live justamente por isso, porque assim, o yoga não, quem é agitado pode fazer yoga, né? Vai fazer bem, né? Não precisa ser flexível, se você não coloca, encosta a mão lá no pé, não tem problema. Pessoas de idade fazem yoga, tem yoga para idosos, dá para fazer yoga na cadeira. É tudo adaptável, sabe? Dá para você adaptar as Legal. posturas. É, tem yoga para criança, né? Para poder. é, as crianças estão cada vez com mais Mais atividades, estão entrando em agitada, né? depressão. Então, assim, nossa, seria sensacional, né? Que nem você Sensacional falou se da tivesse sua isso na escola. amiga. Então, você falou dessa amiga que tem lá em Dubai, né? Tem nas escolas. Aham, Isso é incrível. Em algumas escolas já está tendo aqui também. que E isso bacana. é incrível, porque já começa a trabalhar a saúde mental Exatamente. na infância. E aí, quando chegar na vida adulta, não vai ficar louco igual a gente, né? Tipo, É. né? Com Não vai aquele precisar monte a de gente ir coisa. atrás, né? Olha, Lu, muito Então, é obrigada, viu, legal. por Eu que todos esses agradeço, ensinamentos. Ale. A Lu deu uma aula de yoga aqui no começo da live, depois a gente fez a correlação aí com os esportes, principalmente a natação, que é onde ela tem a prática da yoga realmente, no esporte que ela pratica. E fica a dica aí, é uma dos aliados aí para a nossa saúde mental. Obrigada, viu, Lu? Exatamente. Ale, eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Muito obrigada mesmo. E obrigada a Imagina, todos que acompanharam. Obrigada é mesmo. isso aí. Namastê. Namastê. Obrigada, tchau, tchau, Lu. Beijo para todo Obrigada. mundo. Boa Tchau. noite. Boa Tchau. noite. Tchau.